Fala pessoal, eu sou o Patrick do canal Biolodúvidas e hoje eu vou conversar com vocês sobre o código genético e a síntese proteica. Lembrando que essas aulas estão aí dentro do curso Biolodúvidas pré-vestibular, um curso que eu já falei milhares de vezes, mas eu vou repetir mais uma vez, um curso de biologia extensivo para quem vai tentar qualquer vestibular no ano de 2017. Então, se você quer aprender o que é esse danado desse código genético e como acontece o processo de produção de uma proteína, vem comigo até o final desse vídeo. Se você é novo na casa, se inscreve aí, vale muito a pena se inscrever no meu canal. Se você já é o inscrito do meu canal, ative o sininho das notificações. Nós já sabemos que o YouTube não manda os vídeos para as boxes das pessoas. Então vale muito a pena você ativar aqui embaixo o sininho para você também estar por dentro de quando eu postar outras temáticas ligadas à ciência, à tecnologia, à saúde nos meus Biolonews, né, que são quadros onde eu posto notícias da ciência. E aqui no meu canal também tem aulas para o ensino superior. Então vale muito a pena você se inscrever no meu canal. Então, sem mais delongas, puxa a vinheta Charles Darwin. Eu tenho certeza que você já ouviu ou já leu sobre a questão de engenharia genética, biotecnologia, tecnologia do DNA recombinante, clonagem. Essas temáticas hoje, no ano de 2017, 16, 15, essas temáticas estão emergindo a cada dia, novas pesquisas, vêm surgindo novos avanços tecnológicos ligados à molécula do DNA, vem aparecendo. E infelizmente tem muitas pessoas que não fazem ideia de quanto isso é importante. Então o código genético, ele nada mais é do que o código que o DNA possui. Se você não sabia, o seu DNA, ele carrega uma informação. Ah, Patrick, calma, tu tá empolgado e tá colocando o carro na frente dos bois. Tá bom, vamos lá, do princípio. Todo ser vivo possui DNA. Aqui no meu canal já tem aulas sobre ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Nessa aula eu trato da estrutura das duas moléculas e trato do processo de replicação do DNA. Aqui eu vou estar falando sobre o DNA novamente, mas ao que compete produção de síntese de proteínas, que vai envolver a molécula de RNA. Porque as coisas funcionam mais ou menos assim. Preste bem atenção, se você da aula todinha, você prestar atenção em duas coisinhas que eu vou dizer aqui a você agora, tu vai aprender tudo sobre como é que produz uma proteína. Então presta bem atenção, olha só. Você tem DNA. Ficou claro isso? Patrick, eu tenho um DNA? Tem. DNA é aquela molécula que se encontra dentro do núcleo da tua célula. Pô, morreu. Essa molécula de DNA, ela é gigantesca, enorme. E ela é formada por sequências aí de nucleotídeos. Então, essa sequência de nucleotídeos é que forma a molécula de DNA. O DNA, ele carrega a informação genética, que na verdade, essa informação genética nada mais é do que as informações das proteínas que o seu corpo pode produzir. Simples assim. Então tu está me dizendo que o DNA, ele carrega as informações para a produção de proteínas? Exatamente. Por que não de lipídio? Por que não de carboidrato? Lipídio, carboidrato e qualquer outra molécula, elas dependem de proteínas para poder serem produzidas. Por isso que a proteína significa, o nome proteína significa em primeiro lugar. E é o DNA que carrega as informações para a produção dessa molécula. Não é que o DNA ele vá se tornar uma molécula de proteína. Não. O DNA ele tem a informação
de quais aminoácidos formarão aquela proteína. Uma proteína, já tem uma aula aqui no meu canal sobre proteína, é uma molécula orgânica formada por aminoácidos. Os aminoácidos, eles são adquiridos na alimentação ou outros aminoácidos o meu próprio corpo produz. Mas ele produz o aminoácido individual. O que vai unir esses aminoácidos é a informação que o DNA possui. Se eu tenho a proteína, logo eu vou ter a característica. Simplesmente assim. Se eu tenho a proteína, eu vou ter a característica. Patrick, como assim característica? Qualquer característica que você possua, cor do seu olho, cor da pele, formato dos órgãos, tipo sanguíneo, todo e qualquer, um ilimitado tipos de características que você tenha, essas características são manifestação de proteínas. E para poder essa proteína existir, o DNA ele deve comandar a síntese de uma proteína, ele deve comandar a síntese dessa proteína. Eu estou contando isso assim tão empolgado porque esse é o assunto que eu mais gosto de falar sem usar slide. Eu gosto de falar isso aqui num papo, tá ligado? Bem mais assim, conversativo mesmo. Então, se eu tenho a proteína, é porque eu tenho no meu DNA as informações que vão fazer aquela proteína. Se eu não tenho aquela proteína, então no meu DNA eu não tenho aquelas informações que poderiam fazer aquela proteína. Hoje em dia já é possível manipular o material genético e colocar no material genético a informação para um determinado tipo de proteína. É isso que a biotecnologia faz. Ela pega assim, bom, aquele corpo ali, ele não tem a capacidade de fazer aquela proteína porque o DNA não tem aquela informação para produzir a proteína. Tem os aminoácidos, mas não tem a informação para poder criar a proteína. Então, bora fazer o quê? Vamos colocar essa informação que ele não tem nele. E essa informação, geralmente, ela vem de um outro ser vivo. Então, eu pego esse fragmento do DNA de um ser vivo e uno ao DNA do outro ser vivo, para poder criar aquela proteína que até então aquele organismo não produzia. Hoje em dia já é possível fazer isso. E a engenharia genética também trabalha com humanos, ou seja, trabalha visando extrair ou adicionar informações genéticas que façam com que o corpo daquele indivíduo produza a proteína. Por isso que é interessantíssimo você conhecer como acontece o processo de síntese proteica. Eu me empolguei um pouco porque eu queria que você esquecesse vestibular. É sua vida, brother. Então, Patrick tem um olho castanho escuro porque as proteínas que ele possui caracterizam nele essa característica. Patrick, ele consegue dobrar a língua assim, ó. Talvez você não. Porque eu tenho essa característica. Então, a partir de hoje, toda e qualquer característica que eu tenha, ela vem das minhas proteínas. E quem tem a informação para a produção de uma proteína é a molécula DNA. Sabendo disso, você vai agora entender de vez como acontece um processo de produção de uma proteína. Então se liga aí, show! Então beleza, olhe para essa imagem. Bom, aqui eu espero estar conversando com alunos que já saibam o que é o DNA e já saibam o que é o RNA, porque eu já postei aqui no meu canal aulas sobre isso. Então, provavelmente eu estou conversando com alunos que assistiram já a aula sobre ácidos nucleicos, já sabem o que é o DNA e o RNA. Eu não vou falar para vocês novamente as características do DNA e do RNA. Eu já falei ali no contexto do início da aula, contando que o DNA tem a informação para a produção de uma proteína e o RNA vai ajudar nesse processo. Então, vou mostrar aqui como isso acontece. Porque talvez você tenha ficado voando, oxe, eu não sei nem o que é um DNA, um RNA. Então, eu sugiro que antes de você assistir essa aula, você primeiro assista a aula sobre ácidos nucleicos. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, aqui antes eu queria que você lembrasse só uma coisinha. A molécula DNA, ela é uma fita simples.
Simples porque tem... Não, desculpe. A molécula DNA é uma fita dupla. Dupla porque tem duas fitas. Como você pode perceber, eu coloquei aqui em cima uma fita e aqui embaixo outra fita. As setinhas estão ao contrário porque eu estou demonstrando que são fitas antiparalelas. Ou seja, naquele negócio lá que eu falei, no sentido 5,3. E existe aqui a ligação, que é uma ligação bem específica. As ligações que acontecem entre as bases nitrogenadas. Adenina se liga a timina, timina se liga a adenina, citosina se liga a guanina. Tudo bem. Bom, como é que vai ocorrer a transferência dessa informação genética? Porque a informação genética ela está no DNA. Então, o que é que o DNA tem que fazer? O DNA, para poder essa informação sair de dentro dele e, de fato, ajudar na produção da proteína, o DNA ele produz uma molécula de RNA, que é o ácido ribonucleico. O RNA é uma molécula simples e não vai possuir a base timina. No lugar de timina, vai possuir a base uracila. Então, qual é o nome do processo em que o DNA ele vai produzir uma molécula de RNA? É chamado de transcrição. A transcrição é o fenômeno em que a molécula de DNA produz RNA. Esse RNA pode ser RNA mensageiro, que vai carregar a mensagem que justamente é a mensagem de quais aminoácidos irão compor a proteína. O RNA transportador, que é o que vai transportar os aminoácidos que vão compor a proteína, e o RNA ribossômico, que vai auxiliar no processo de decodificação da informação que o RNA mensageiro vai estar trazendo. Então, caso pergunte para você numa prova nome do processo de produção de RNA, seja qual for o RNA, a produção é chamada de transcrição. Olha só aqui. Aqui eu tenho a sequência TAGC. TAGC. Suponhamos que fosse acontecer o processo de transcrição a partir dessa fita aqui. Então, se de um lado tem um T, então durante a transcrição, a base que vai estar na molécula de RNA é a base adenina. T se liga a A. Adenina vai se ligar a quem? A U. U porque o RNA não tem timina, tem uracila. O G vai se ligar à citosina e a citosina vai se ligar à guanina. Aqui é apenas para você lembrar que quando vai acontecer o processo de transcrição, existe também uma complementariedade entre as bases nitrogenadas. Então, T se liga a A e A se liga a U, em se tratando de moléculas de RNA. Para você também não ficar viajando nessa ideia de ficar achando que o RNA tem timina. Não. O RNA não tem timina. Então, durante a formação de uma molécula de RNA, as complementações das bases são diferentes ao que compete às bases adenina, timina e uracila. Isso porque o RNA não possui timina, possui uracila. Então, transcrição é o processo em que o DNA produz RNA, seja ele qual for. Então, em se tratando de síntese proteica, como é que acontece aqui esse babado? Existe uma organela chamada de ribossomos. Essa organela é uma organela não membranosa e é nessa organela aí que basicamente vai acontecer o processo de produção de uma proteína, que é a decodificação da informação que o RNA mensageiro vai estar trazendo. Então, como você pode perceber, o RNA mensageiro que foi feito no núcleo, ele migra para o citoplasma e vai lá para os ribossomos, para o interior dos ribossomos. Esse ribossomo ele pode estar livre do citoplasma ou pode estar aderido às membranas do retículo endoplasmático rugoso, que é uma organela membranosa. Então aqui eu não coloquei o retículo, coloquei apenas o ribossomo, porque é nele que acontece o processo de tradução. Então, ocorre aí de fato a tradução. Patrick, o que é a tradução? A tradução é a decodificação da informação genética, no caso a informação que estava no DNA, passou para o RNA mensageiro e lá nos ribossomos vai acontecer essa decodificação com o auxílio do RNA ribossômico, que lá vai se encontrar. Então está aí os aminoácidos livres no citoplasma.
Note que eles estão livres, eles não estão aí já formando a proteína. Para poder formar a proteína, eles vão ter que se ligar e, de fato, migrar lá para os ribossomos. Só que eles são preguiçosos. Ou seja, eles têm que levar, tem que acontecer o seguinte, alguém tem que levar eles para lá. Então, quem é que vai levar eles? O RNA transportador. Então, o RNA transportador vai ter o papel de levar os aminoácidos lá para os ribossomos, justamente porque lá vai estar acontecendo a tradução. Então, acontece uma complementariedade de bases. Cada RNA transportador possui 3 nucleotídeos. Esses 3 nucleotídeos vão se ligar a 3 nucleotídeos do RNA mensageiro. Então, se lá no RNA mensageiro tem a sequência UUU, o RNA transportador que vai carregar o aminoácido vai ter que ser AAA, porque a adenina se liga a uracila. E ele migra para cá para poder fazer justamente essa união com a molécula de RNA mensageiro. Eu coloquei aqui mostrando que eles estão distantes. O RNA transportador está distante aqui do RNA mensageiro. Mas na verdade não é assim. Acontece a ligação do RNA mensageiro com o RNA transportador. Mas aqui eu só quero que você entenda que o barato da história é o transporte dos aminoácidos. Então, cada vez que vai um RNA transportador, vai levando um aminoácido. Esses aminoácidos, eles são colocados em sequência. Patrick, o que é que vai diferenciar a proteína? 3 coisas vão diferenciar as proteínas entre si. Anote aí. Primeira, a sequência de aminoácidos. Segunda, a quantidade de aminoácidos. E terceiro, o tipo de aminoácidos. Então, 3 coisas vão diferenciar as proteínas entre si. A sequência de aminoácidos, a quantidade de aminoácidos e os tipos de aminoácido. Esses RNAs transportadores levam os aminoácidos para lá. Lá dentro do ribossomo vai acontecer a configuração da formação de uma proteína, que geralmente isso não cai mais em provas de vestibular, mas vai acontecer uma sequência de estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos. Depois esses aminoácidos vão começar a se entortar, formando uma estrutura secundária, depois vai ficar ainda mais contorcido, formando uma estrutura terciária. Então, vão ter proteínas que vão ser terciárias, vão ter proteínas que vão ser quaternárias. Então, como existe uma infinidade de proteínas, muitas coisas podem acontecer com ela. E lembrando também que podem ocorrer modificações com a proteína em nível de retículo endoplasmático e em nível de complexo de Golgi, que são organelas. Como eu falei agora há pouco, os ribossomos eles estão aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso, e essa proteína recém-formada ela pode entrar dentro desse retículo e sofrer alguma modificação, uma glicosilação, ou seja, a adição de uma molécula de glicose. Também pode acontecer outras modificações com a proteína lá no complexo de Golgi. Mas em tese, em síntese, é isso que acontece. Ocorre um processo de transcrição e, consequentemente, um processo de tradução. E veja que, para acontecer a formação da proteína, foi necessário existir os aminoácidos e necessário mais do que isso foi existir a informação de quais aminoácidos iriam compor a proteína, onde essa informação ela veio do DNA. Beleza? Então aí é como acontece o processo de produção de uma proteína. Mas existe um detalhe que para quem vai tentar um vestibular ainda mais pancada tem que saber. Voltando para cá, olha só, DNA produz RNA, seja qual for, através de um processo de transcrição. Mas acontece um fenômeno, pode acontecer, um fenômeno chamado de splicing. O splice, leia comigo aqui, é um processo que remove os introns e junta os exons depois da transcrição do RNA. O splicing só ocorre em células eucarióticas, já que o DNA das células procariotas não possui introns. A estrutura fundamental para clivar essas ligações entre os nucleotídeos é os espliceossomos.
Patrick, que porra foi isso que tu falou? Nada, galera, só isso aqui, ó. O DNA, ele é gigantesco. Então, para poder promover a produção de uma proteína, inicialmente vai acontecer o processo de transcrição. Então, DNA vai produzir RNA. Só que nem sempre todo esse RNA, ele vai ser preciso toda essa informação. Ele pode ainda diminuir de tamanho, onde vai remover trechos do RNA que não são precisos para a formação de uma proteína. Esses trechos que não são precisos são chamados de introns. Então acontece a remoção desses introns e ocorre a união dos trechos que ficam entre os introns, que são os exons. Então está aqui um RNA mensageiro formado por exons. Patrick, isso acontece sempre, praticamente isso acontece sempre durante a formação de uma proteína. Remoção dos introns e a união dos exons, para poder formar a molécula de RNA mensageiro, para daí ela ir para o citoplasma carregando a informação de quais aminoácidos vão formar a proteína. Que lindo processo! Então, o trecho do DNA que carrega a informação para a produção de uma molécula de RNA é chamado de gene. Se eu tenho o gene, eu tenho o RNA. Se eu tenho o RNA, eu tenho a proteína. Quando você um dia vê genética, você já viu? Ou se você já viu, provavelmente você já deve ter visto essa associação. Se eu tenho o gene, eu tenho a proteína. Ok, pessoal, essa foi aí a aula sobre síntese proteica e o famosíssimo código genético, que nada mais é o código de montagem de uma proteína. Eu espero muito que você tenha gostado e que você tenha ficado até o fim da aula. Muito obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Curte, comenta, compartilha e até a próxima!